Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti mais uma vez, louvamos o Teu nome. E mais uma manhã nós estamos aqui diante de Ti porque cremos que ao sermos expostos, ó Deus, à Tua Palavra nos transforma, nos exorta, mas também traz consolo e refrigério conforme a necessidade de cada um, Pai. Por isso eu peço a Ti que o Teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração para que possamos ouvir a Tua Palavra, com a Tua graça colocá-la em prática nas nossas vidas, e que assim possamos sair daqui diferentes, Pai, da forma que nós entramos. É o que eu te peço aí no nome de Jesus. Amém. Salmo 119. O tema aí da minha mensagem hoje vai ser o seguinte: como permanecer firme em um mundo confuso? Ou como andar em sanidade num mundo completamente insano como o nosso? Quando nós lemos o Romanos, né, você lê a Epístola de Paulo aos Romanos, Paulo está descrevendo exatamente, parece que foi escrito pela manhã. Porque logo no início da epístola, Paulo ele descreve a podridão humana. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai descrever a real situação do homem. Tanto judeus quanto gentios são podres, depravados, corrompidos e carecem da glória de Deus. Paulo é enfático ao dizer, não há um justo, nenhum sequer. Não há um que busque a Deus. Então ele coloca toda a humanidade no mesmo patamar. Todos são podres e carecem ali da presença de Deus. Então, Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, parece que foi escrita pela manhã. Você olha para a sociedade, você olha o que Paulo descreve nesses capítulos iniciais, e você vai enxergar exatamente o que Paulo está dizendo. E tudo isso que nós percebemos nesse mundo hoje, é justamente porque o homem decidiu se distanciar do seu Criador. Então, essas aberrações que nós vemos, nada mais é do que o juízo de Deus sobre um povo que não o quer. Ou seja, Deus os entregou, né, a uma disposição mental reprovável. Eles não querem, já que eles não querem buscar o Senhor, não querem me buscar, o Deus vivo, todo-poderoso, ótimo, então agora eles vão ser entregues. Eu os entrego e eles vão começar a agir como animais irracionais. E é exatamente isso que nós vemos quando nós olhamos para esse mundo, né? Então, como permanecer firme em um mundo extremamente confuso, ou como permanecer em sanidade num mundo completamente insano como o nosso, onde não há mais nenhum padrão de moralidade ou outra coisa, e não temos nada, nenhuma referência, perdeu-se todas as referências. Nessa estrofe aqui, nessa porção do texto aqui do Salmo 119, o salmista ele vai nos mostrar exatamente isso. Como permanecer firme, como que nós vamos permanecer firme diante do mundo, ou no mundo confuso como o nosso, ou no mundo completamente insano como o nosso. Ele vai nos mostrar que, primeiro, só permanece firme aquele que descansa em Deus. Ele vai nos mostrar isso lá no verso 49 e no verso 50. Ele vai mostrar que o único que pode, de fato, viver, descansar e viver nesse mundo extremamente confuso é aquele que descansa nas promessas de Deus. E aí ele vai mostrar que as promessas de Deus, elas nos trazem esperança, elas nos dão esperança, ela nos dá consolo e ela também nos dá força, ela revigora a mim e a você. Ele vai nos mostrar isso exatamente do verso 49 ao verso 50. Vamos ler ele aí. E ele diz: lembra-te da promessa feita ao teu servo, pela qual me deste esperança. Não que Deus se esquecesse, mas a ideia do salmista ao orar desta maneira, lembra-te da tua promessa, é: Senhor, cumpre aquilo que o Senhor diz em sua palavra. Que o Senhor possa executar aquilo que o Senhor já anunciou. E ele diz que há uma consequência. Qual que é a consequência disso? Pela qual me deste esperança. Então eu tenho esperança por meio das tuas promessas, por meio da tua palavra. Então as promessas de Deus nos dão esperança, porque nós sabemos que o nosso Deus é todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, que nada passa desapercebido dos seus olhos, que Ele é soberano, né, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A palavra de Deus, as promessas de Deus também nos dão consolo, como Ele vai descrever aqui também no verso 50, né? Este é o consolo da minha angústia, a tua promessa me vivifica. Então ela traz consolo e também renova as nossas forças. Então o salmista está nos mostrando que, como que nós vamos permanecer em sanidade num mundo completamente insano como o nosso? Ou como viver, permanecer firme num mundo extremamente confuso como o nosso? Primeiro, é descansando nas promessas de Deus, porque elas vão trazer esperança, consolo e vão renovar as nossas forças. Depois ele vai nos mostrar também que quem permanece firme, ele não negocia a verdade. Ele não vai ficar negociando a verdade. Independente se ele sofra consequências terríveis, ele continua apegado à palavra de Deus. E nesse contexto,
dentro desse princípio, todos nós podemos sofrer isso. O cristão genuíno, ele sempre vai ser perseguido. Desde os nossos filhos, por menor que eles sejam, se eles já falam, se eles já anunciam ali algo, eles serão perseguidos. Eles vão sofrer. Isso é inevitável. Seja os nossos filhos ou você, um adulto, lá no seu trabalho, ou jovem lá na escola. Se ele for fazer ou andar segundo a palavra de Deus, ele vai sofrer as consequências. Muitos são pressionados, perseguidos mesmo, seja na escola ou seja no trabalho, simplesmente por professarem a fé em Cristo e defender os valores da palavra de Deus. Quem tem filho aqui sabe muito bem disso. Quantos dos irmãos já viram os filhos sofrendo por conta disso? Porque ele permanece firme naquilo que ele acredita. Ou seja, que o pai anuncia daquilo que eles professam, e daquilo que ele ouve, então ele defende aquilo, ele absorve aquilo e defende aquilo como verdade. E aí ele vai para um mundo caído como esse, ele vai ser perseguido, ela vai ser perseguida. E vai sofrer, o que nós chamamos aí hoje de bullying, vai vir de tudo quanto é lado. E aí o salmista nos mostra aí do verso 51 ao verso 53, que quem permanece firme, ele não negocia a palavra. Não que ele não vá sofrer. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu suporto o sofrimento. Eu suporto o desprezo. O desprezo está vindo de todos os lados, mas eu permaneço fiel na tua palavra. E ele vai mostrar também uma santa indignação contra o pecado. E é isso que muitas vezes falta ao cristão, pelo menos ao cristão moderno, Essa indignação contra o pecado. Nós não podemos compactuar com aquilo que Deus abomina. Se aquilo que Deus abomina você julga ser tranquilo e normal, é a coisa mais natural do mundo, simplesmente porque a cultura aprova, você tem um problema. Porque não tem como nós não abominarmos aquilo que Deus abomina. Se nós não abominamos o que Deus abomina, algum problema nós temos. Talvez o que falta aí é um novo nascimento. Então ele diz que ele odeia o pecado, ele fica indignado, e não apenas com relação quando ele vai dizer aqui ímpios, nós já vamos ler esses versos aqui, é relacionado até ao próprio povo de Deus mesmo. Quando nós olhamos ao redor, num país como o nosso, a maior parte do nosso país professa ser cristão, que crê em Cristo, que crê em Deus. Mas quando você vai para a realidade, isso não é verdadeiro. Basta você olhar a podridão, a imoralidade, a desgraça que é o nosso país. Então isso não é algo verdadeiro. A ponto das pessoas celebrarem, Você vai, por exemplo, no estado do Rio, uma vez os traficantes estavam fazendo um culto de ação de graças porque eles receberam um fuzil. Que ponto nós chegamos? Que ponto que nós chegamos? Como que o cara, para ele chegar nesse ponto de fazer um culto de ação de graça, é porque ele foi ensinado de alguma maneira. De alguma maneira, ele ouviu um certo evangelho que chegou até ele. E totalmente distorcido. Totalmente distante da Escritura. Então o salmista ele está dizendo que ele fica indignado ao ver como que as pessoas se distanciam da palavra de Deus. E essa indignação também deveria fazer parte das nossas vidas. Como que nós olhamos pessoas que professam a fé, ou pelo menos dizem ser cristãs, mas estão completamente distantes da palavra de Deus, e nós achamos que é a coisa mais normal do mundo. Porque nós ouvimos e fomos ensinados que religião, futebol e política não se discute. Tanto que o nosso país está a podridão como está, porque os crentes saíram da jogada. O único que não pode entrar para o debate público é Deus. Mas Karl Marx e outros podem entrar. Os filósofos podem entrar com as suas ideologias e com seus ensinos, que não tem nenhum problema. Somente Cristo não pode entrar no debate. Os crentes caíram nessa armadilha, e aí os ímpios assumiram o poder, e então eles colocam suas ideologias, seus pensamentos, e tentam enfiar a goela abaixo, Justamente porque nós temos ainda essa mentalidade tão pequena, que religião, futebol e política não se discute. Aqui, todavia, o salmista vai nos mostrar que ele fica completamente indignado com relação a isso, E que ele ama a verdade, que ele ama a palavra de Deus. Vamos ler aí o verso 51 a 53. E ele diz, os soberbos zombaram continuamente de mim, contudo não me desviei da tua lei. Então ele mostra que há esse desprezo, e ele suporta esse desprezo. Isso aqui nós podemos aplicar, seja os nossos filhos. Olha, os meus amiguinhos lá na escola zombam de mim continuamente, contudo eu me apego à palavra de Deus, porque o próprio Cristo já nos disse isso, Olha, o mundo vai perseguir vocês, eles me perseguiram. Então nós não deveríamos esperar menos que isso. Uma perseguição de todos os lados.
Se você é um cristão genuíno, você vai sofrer. Essa perseguição é inevitável. Seja você, pai de família, ou seu filho na escola, você no seu trabalho. E o salmista está dizendo, olha, os soberbos zombaram continuamente de mim. Contudo, não me desviei da tua lei. Senhor, lembro-me dos teus juízos, estabelecidos na antiguidade, e assim me consolam. Então veja, como que ele vence esse momento, ou como que ele se posiciona? Ele recorre mais uma vez à mesma estratégia que os salmistas utilizam constantemente aqui no Antigo Testamento, aqui no livro de Salmos, olhando para aquilo que Deus já fez. Se você já leu o Antigo Testamento, provavelmente você já percebeu que Deus se utilizava desse recurso, que deveria ser transmitido de geração a geração todos os feitos do Senhor. Ou seja, mostrar, transmitir às outras gerações quem eu sou, para que eles conheçam a quem eles estão servindo e o tamanho desse Deus, para que eles possam temer, mas também que eles possam confiar. E aqui o salmista ele olha mais uma vez para trás, para tudo aquilo que Deus já havia operado, e isso traz então para ele consolo. De modo prático, isso vale para mim e para você. Independente do tamanho do buraco que você se encontre, ou dos problemas, ou das enormidades da vida, o que vai trazer refúgio e refrigério a mim e a você é se nós conhecemos o nosso Deus ou não. Se nós nos lembramos, eu não estou vendo nada, mas eu me lembro daquilo que a palavra de Deus diz, tudo aquilo que Deus já operou. E ele continua, grande indignação apoderou-se de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Então ele diz, olha, há uma grande indignação. Agora, hoje nós olhamos para a cristandade moderna, o mundo está celebrando aquilo que Deus abomina, e o crente está aplaudindo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ou seja, o crente não caminha mais na contramão, ele está seguindo o fluxo. É simplesmente isso que nós vemos. Os crentes estão compactuando com aquilo que Deus abomina. E é claro, meu irmão, que isso aqui muitas vezes não é fácil de nós identificarmos, porque nós vivemos numa cultura, estamos inseridos numa cultura, e aí nós somos bombardeados por ela. Por isso nós precisamos ser constantemente expostos à palavra de Deus, à Escritura, para que haja essa lapidação e essa transformação. Mas também precisa existir isso em mim e em você, essa indignação. E ele não para aqui na indignação, ele diz que ele ama a palavra de Deus, né? Ele ama a palavra de Deus. Teus estatutos são o motivo dos meus cânticos na casa onde estou vivendo, né? E aqui nós já vamos passar para o verso 54 a 56. Ele diz que quem permanece firme cultiva uma vida centrada em Deus, ou seja, ele tem relacionamento com Deus. E mais uma vez, esse relacionamento não é algo, como se diz, ele não é algo místico, né? Misticismo. Não, aqui um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, ela é evidenciada, não é por aquilo que você fala, porque falar até papagaio fala, irmão. Ela é evidenciada por uma vida piedosa, uma vida reta, santa e justa. E é isso que o salmista está mostrando. Olha, os teus estatutos são o motivo dos meus cânticos, na casa onde estou vivendo. Senhor, à noite me lembro do teu nome e observo a tua lei. Isso me sucedeu porque tenho guardado os teus preceitos, né? Então o salmista nos mostra que como permanecer firme no mundo confuso, ou permanecer em sanidade no mundo completamente insano como o nosso, você precisa ter uma vida centrada em Deus, de adoração a Deus, de uma lembrança constante do Senhor, ou seja, mergulhado nas Sagradas Escrituras e uma obediência diária à palavra de Deus. Então, vamos seguir aí a exposição do texto. Então, como eu disse aí, o tema da mensagem é como permanecer firme, né, em um mundo confuso, ou como permanecer em sanidade, né, como andar em sanidade num mundo completamente insano como o nosso. Então, a grande ideia dessa porção é o seguinte: quando o mundo perde os seus referenciais, o povo de Deus ele permanece firme porque ele encontra estabilidade na palavra do Senhor. Porque veja, nós vivemos em dias de tanta confusão, há muitas vozes, tantas pessoas dizendo, seja falar em nome de Deus, ou ideologias que brotam dia após dia. Nós vivemos em dias assim, de muita confusão. Nós temos aí acesso a tanta informação e ao mesmo tempo nós vemos tanta dificuldade da pessoa discernir a verdade. Eles não conseguem enxergar a verdade. As pessoas estão completamente angustiadas, emocionalmente cansadas, confusas. Cada dia, meu irmão, surgem novas ideologias, novos valores, novas formas de pensar.
Aquilo que durante séculos, né, foi considerado como certo, agora muitas vezes é taxado como errado. É chamado de errado. Isso aí está ultrapassado. Aquilo que Deus chama de pecado passou a ser celebrado no mundo podre como o nosso. E diante disso vai surgir uma pergunta, né? Como que o cristão ele consegue permanecer espiritualmente saudável, né, se assim podemos dizer, em um mundo que parece caminhar para a loucura moral e todo tipo de loucura aí? Então essa não é uma pergunta apenas do nosso século. O salmista ele vive exatamente esse cenário. Ele estava passando por dias assim. Ele é ridicularizado, como nós já acabamos de ler. Ele está aflito, ele está angustiado. Ele vive cercado por pessoas que desprezam a palavra de Deus. Então isso não é nada novo. E qual é a atitude do salmista num cenário como esse? Ele arreda? Ele afrouxa? Ele se curva? Não. Ele permanece firme. Por quê? Por que ele permanece firme mesmo num mundo completamente insano, como ele está vivendo e como nós também vivemos em nossos dias? Porque a sua estabilidade não dependia da cultura, mas da palavra de Deus. E por isso ele recorre mais uma vez à Escritura. Então é exatamente isso que eu quero compartilhar com você de maneira breve. Primeiro, né, quem permanece firme, descansa nas promessas de Deus. Do verso 49 ao 50, né? Vamos ler aí novamente, ele diz: olha, lembra-te da promessa feita ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o consolo da minha angústia, tua promessa me vivifica. Então o primeiro movimento que o salmista faz aqui não é reclamar, não é discutir, não é lutar contra todo mundo. A primeira coisa que ele faz, ele ora, ele busca a Deus, e ele clama a Deus. Ele diz: Senhor, lembra-te da tua promessa. É claro que Deus não se esquece. Ele não estava dizendo que Deus se esqueceu da palavra dele. O que ele estava pedindo é: Senhor, age conforme aquilo que o Senhor promete na tua palavra, conforme está escrito na tua palavra, conforme o Senhor já anunciou, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Aqui nós temos, meu irmão, uma grande lição. O cristão ele não vive sustentado pelas suas circunstâncias, e eu sei que você está cansado de ouvir isso. Só que muitas vezes, quando nós estamos enfrentando esses vales, nós nos esquecemos desta verdade. O cristão ele não é sustentado pela sua circunstância. O cristão ele vive sustentado pelas promessas de Deus, ou seja, pela palavra de Deus. É isso que vai sustentá-lo em todos os dias. Sejam os dias mais tranquilos, ou sejam naqueles dias tenebrosos, o que vai te manter de pé não são as suas circunstâncias, mas sim a palavra de Deus. Porque se você estiver buscando essa solidez em suas circunstâncias, as circunstâncias mudam a todo instante. As coisas mudam de maneira muito rápida. E aí, então, se a sua estabilidade, vamos assim dizer, estiver pautada, ou a sua esperança está na sua circunstância, você vai ruir, juntamente com as suas circunstâncias. Elas irão oscilar muito rápido. Aqui o salmista nos mostra qual que é o resultado dessas promessas, dessa dependência na palavra de Deus. E ele mostra que a palavra de Deus, ou seja, a promessa, ela produz esperança. Ela é a minha esperança. Ou seja, quando tudo muda, a palavra de Deus permanece a mesma. Ela não muda. Então a nossa esperança, né, mais uma vez estamos chegando aí num período eleitoral, né? E as pessoas acham que a nossa saída ou a nossa redenção vai vir de um político. Não vai vir, meu irmão. E com isso não estou dizendo que não há governos um melhor que o outro. É claro que há. Vocês sabem muito bem disso, é a nossa posição. Só que, infelizmente, muitos crentes eles acham que a solução, a redenção, a saída para o nosso país virá de um político, de um líder político. Não vai vir. O cristão, a nossa esperança nunca esteve, seja na política, ou na economia, ou na cultura, ou até mesmo na saúde. A nossa esperança sempre esteve em Cristo. Na última eleição, muitos sofreram por conta disso, porque colocaram e lançaram a esperança num líder político. E aí, então, diante de um cenário completamente oposto do que todos esperavam, muitos se frustraram. Muitos viveram dias de profunda angústia. Então, o cristão ele não foi chamado para isso, para colocar a sua esperança em qualquer uma dessas coisas que eu acabei de citar. O cristão, a esperança dele sempre está em Cristo. Então, ele diz que a promessa de Deus, ela produz essa esperança, não é? Lembra-te da tua promessa feita ao teu servo, pela qual me deste esperança. Eu tenho esperança porque eu conheço a tua palavra, eu creio na tua palavra e isso me dá ânimo, esperança.
Mas não apenas isso. Ele nos diz que a promessa de Deus consola. Verso 50. Este é o consolo da minha angústia. E ele vai dizer mais adiante, né, nós já vamos ler aí, que a promessa me vivifica. Então ele diz, olha, a tua promessa, ela traz consolo. Ela me consola na aflição, em algumas traduções. Algumas versões vai estar assim. Então, primeiro ele está mostrando aqui essa ideia que muito crente tem, de que eu sirvo a Jesus, eu não posso passar por nenhum problema, eu estou servindo a Deus e a minha vida parece que está desmoronando. Que coisa é essa? Que loucura é essa? Eu vou chutar o balde, eu vou embora. Porque nós fomos ensinados assim, venha caminhar com Cristo e você não vai ter nenhum problema. Qual lugar do mundo, ou qual lugar da Escritura está escrito isso? Jesus mesmo disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Olha, eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês. Isso é inevitável. E aqui, mais uma vez, o salmista está mostrando, olha, o sofrimento não desapareceu aqui. Ele está dizendo, olha, o Senhor me consola na minha aflição. Então, eu estou passando, eu estou vivendo dias assim, mas por meio da tua palavra eu encontro esse consolo. Por meio da tua palavra eu encontro esse refrigério. Então, veja, o sofrimento não desapareceu. Ele está tendo que lidar com isso. Mas a palavra de Deus, a palavra, ela muda a forma como nós enfrentamos o sofrimento. Aqui está a diferença. Nós já vimos isso inúmeras vezes aqui no livro de Salmos. Via de regra, os salmistas, eles nunca terminam com um final feliz. Mas eles terminam com um final cheio de fé, cheio de esperança, cheio de confiança em Deus, mesmo no pior cenário. Eles começam profundamente angustiados, mas quando eles terminam o salmo, sempre há essa virada de chave. Ou seja, eles retomam mais uma vez, eles caem em si, eles olham para trás, eles olham para tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que Deus já operou, e mais uma vez eles são renovados, e dependem de Deus e confiam mais uma vez em Deus, e continuam prosseguindo e caminhando, porque eles sabem que Deus continua no controle. Então a promessa de Deus, ou seja, ele está dizendo, ela é consolo na minha angústia. Porque a palavra de Deus lembra que Deus continua no controle, ele não perdeu o controle. As rédeas continuam nas mãos dele, nas mãos do Senhor. Ele não perdeu, seja do universo ou da minha vida e da sua vida. Então isso aqui nos remete ao quê? Que Deus é soberano, a soberania de Deus. Então se Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, mesmo no pior cenário eu posso descansar, porque afinal de contas a minha vida está nas mãos desse Deus grandioso que é o nosso Deus. Mas ele não para por aqui, ele diz que a promessa de Deus o fortalece, né? A tua promessa me vivifica, ou em algumas versões, né, traduções aí, renova as minhas forças, né? A tua promessa renova as minhas forças. Nós vivemos nesse mundo onde a nossa energia é drenada a todo momento, meu irmão, de todos os lados. Passamos por tantas coisas, enfrentamos tantas coisas. Se você não estiver aqui alicerçado na Escritura, você vai sucumbir. Isso é fato. Isso é fato. Então o mundo drena as nossas energias. Aonde que você vai ser renovado? Ora, por meio da palavra de Deus. É ali que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas, não é? Como o próprio Cristo disse, olha, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes você está abatido, angustiado e aflito, a primeira coisa que você tem que ver é qual caminho você tem trilhado. Se você estiver distante de Deus, isso é fruto, consequência dos seus pecados. Ah, pastor, mas eu tenho caminhado com Deus, tenho buscado fazer aquilo que é reto, santo e justo, estou sofrendo. O sofrimento faz parte da existência humana. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado. É que alguns estão colhendo fruto dos seus pecados, né, daquilo que eles plantaram, e outros estão enfrentando a luta por conta do nosso pecado. O pecado, né, o pecado original, de maneira geral aí. Mas aí nós nos voltamos para a palavra de Deus e nós somos renovados. É por isso que muitos cristãos, meu irmão, eles permanecem em pé mesmo depois de tantas lutas, mesmo depois de tantas adversidades. E aqui há uma diferença gritante, né, ou brutal ali, entre um crente e um ímpio. Às vezes você pega as duas pessoas enfrentando os problemas muito parecidos. E você olha, o ímpio está a ponto de dar cabo da própria vida. E o cristão, não que ele, né, esteja vivendo tranquilo, mas ele sabe, é ali em meio àquela angústia que Deus há de renovar a força dele, que Deus há de conduzi-lo, que Deus há de fortalecer os passos dele. Então ele enxerga toda a sua realidade com outra perspectiva. Então muitos permanecem de pé depois de tantas lutas, não porque eles são fortes, não porque eles são inteligentes,
mas porque Deus os fortalece através da sua palavra. E eles creem. Eles creem no livro, eles creem na palavra de Deus. Agora, se você deixar de alimentar a sua alma pela palavra de Deus, ela vai ser alimentada com outra coisa. Ou ela é alimentada pela Escritura, ou ela será alimentada pela cultura. Isso é inevitável. Algum ensinamento ela está recebendo. Algum alimento ela está recebendo. Ou será da palavra de Deus, ou será da cultura. Só que se você seguir a cultura, você precisa estar ciente que a cultura não conseguirá sustentar o seu coração. Não vai te sustentar. Somente a palavra de Deus. Segundo, o salmista nos mostra, né, quem permanece firme, ou como viver em sanidade no mundo insano como o nosso, ele não negocia a verdade. Verso 51. Os soberbos zombaram continuamente de mim, contudo não me desviei da tua lei. Senhor, lembro-me dos teus juízos, estabelecidos na antiguidade, e assim me consolo. Grande indignação apoderou-se de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Então o salmista ele não vive aqui num ambiente favorável. Ele não está vivendo num ambiente favorável, tudo tranquilo, tudo de boa. Porque nunca houve. Há algum período na história que sempre há um pouquinho mais de sossego, de tranquilidade, mas via de regra sempre será assim. Ele diz, olha, o tempo todo os orgulhosos me desprezam. Então ser fiel a Deus, meu irmão, nunca foi popular. É que a praga dos nossos dias, né, a igreja ela quer ser aplaudida por esse mundo podre. Então talvez o maior problema hoje não é nem a perseguição, é essa adaptação que a igreja quer fazer. Para adaptar, para agradar o cliente, para agradar a cultura. Então vamos diluir a palavra de Deus a tal ponto que nós não sabemos mais aonde nós estamos. Então, ser fiel a Deus nunca foi popular. Os servos de Deus sempre enfrentaram oposição. Só você olhar. Vem caminhando de Noé, Moisés, você olha para Daniel, Jeremias, você olha para Jesus, você olha para os apóstolos, você olha para os irmãos, os nossos irmãos da fé. Sempre foi assim, meu irmão. A igreja nunca caminhou na direção da maioria. Ela nunca caminhou. Ela sempre vai na contramão. Ela sempre vai na contramão. Mas observe a resposta aqui do salmista. Mas eu não desvio da tua lei. Mesmo diante dessa pressão externa, ele continua fiel a Deus. Claro que Deus o sustenta, né? E isso aqui tem muito a ver comigo, com você e com os nossos filhos, porque nós vivemos em dias assim. As pessoas elas adoram falar aquilo que elas acreditam, elas anunciam tudo aquilo que elas acreditam, aquilo que elas defendem, sem nenhum problema. Elas não estão nem aí se você vai ficar chateado com a opinião ou com os valores que ela está defendendo. Você tem que ficar quieto, você tem que engolir goela abaixo todas aquelas aberrações e está tudo certo. Ela não está nem aí se você vai ficar ofendidinho ou não. Se isso fere os seus preceitos, a sua crença. Eles simplesmente anunciam aquilo que eles acreditam e defendem os valores que eles acreditam, por maior que sejam aberrações. Por mais que sejam aberrações, eles estão defendendo. E aí o que o crente faz? Inúmeras vezes ele enfia o rabinho entre as pernas e fica quieto. Nos acovardamos. Outras vezes somos um bando de frouxos que não defendemos nem aquilo que nós cremos. Imagine então, né, se hoje nós estamos aqui em 2026, imagine se os crentes do passado fossem frouxos como a maior parte da cristandade hoje o é. Nós não estaríamos aqui. Servos de Deus perderam a vida simplesmente por defender aquilo que eles acreditavam. Por pregar o Evangelho, por pregar a palavra de Deus e anunciar Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, Ele é o único Deus, nós não vamos nos dobrar diante de nenhum outro Deus. Porque não há, só há um Deus verdadeiro. Sofreram, mas aí a cristandade, nós queremos viver em dias, né, do politicamente correto, onde não posso falar, que senão fulano vai ficar chateado. Aqui o salmista ele não permite que a pressão externa determine a sua fidelidade interna. Ou seja, de seguir a vontade de Deus, de colocar a palavra de Deus em prática, de defender a Escritura, a palavra de Deus, os valores que emanam aqui das Sagradas Escrituras. Então nós vivemos em uma geração extremamente preocupada em ser aceita. Os ímpios não estão nem aí, meu irmão. Você pode ver. Ele não fica nem incomodado. Se você chegar à casa dele e ele estiver saindo, ele vai falar para você voltar outra hora.
É simples assim. Ele não vai hesitar de falar para você, olha, vamos entrar. Eu estava saindo, mas eu vou te receber. Não. Nós não conseguimos fazer o mesmo, né? Não, é porque fulano veio. Quando vem de fora, ainda vai, né? A pessoa vem distante. Poxa, a pessoa veio de outro estado. Como é que você... fica até difícil. Mas mesmo assim, nós trocamos o culto por qualquer coisa. Negociamos o valor a qualquer coisa, por qualquer coisa. E aí depois os pais ficam perplexos, como que o filho chega com 18 anos, ele não quer servir a Deus. Mas ele viu que você nunca teve fidelidade com Deus. Ele viu que o culto para você em nada era a mesma coisa. Ele enxergava em você aquilo que, um total desprezo para com a palavra de Deus. E aí muitos querem ficar perplexos. Não, muitas vezes ele só está repetindo aquilo que você fez durante anos e anos. Simplesmente. E eu não estou nem falando de você que se converteu tarde. Muitos que estão aqui se converteram tarde. Eu estou falando daqueles que o Senhor os resgatou bem cedo. E mesmo assim. Porque principalmente o homem, ele deveria ser o líder da sua casa e ser o primeiro a pegar a Escritura e ler a Bíblia. Ser o primeiro a dobrar os joelhos e buscar a Deus. E aí, a pergunta é, será que os nossos filhos nos vêm fazendo isso? Será que os nossos filhos nos vêm pegando a Escritura e lendo a Escritura? Nos alimentando da palavra de Deus? Será que quando eles olham para nós, eles entendem que o culto é algo inegociável? Que o Senhor, será se por meio das nossas vidas, eles veem que nós temos um relacionamento com o nosso Deus? Que nós conhecemos o nosso Deus? E quem é o nosso Deus? O discípulo de Cristo, ele não está preocupado se o mundo, o que as pessoas vão dizer. Não, o discípulo de Cristo, ele não está preocupado. O que as pessoas pensam? Não, a pergunta dele é o que Deus diz em sua palavra. Essa é a pergunta do servo de Deus. Ele não está nem aí o que as pessoas acham. No sentido de você defender um valor e as pessoas olharem e dizer, você é louco. Você é um lunático, você é um fanático. Vê hoje se os crentes são chamados de fanático? Não são. Porque ele se parece com o mundo. Ele se parece com o mundo. Essa é a grande realidade. Antigamente você pegava os crentes e eles eram chamados de fanático, um bando de louco. Não é? Por quê? Porque eles não negociavam aquilo que eles acreditavam. Eles não retrocediam. Era simples. Eles tinham uma verdade e defendiam aquela verdade. Mesmo que eles fossem taxados como louco, que eles eram deixados de lado, mas eles estavam ali. Porque, na verdade, o discípulo de Cristo, ele não pergunta o que as pessoas pensam. Ele pergunta o que Deus diz em sua palavra. Ponto final. E ele acrescenta aqui um outro detalhe, ainda no verso 53, onde ele diz, olha, grande indignação apoderou-se de mim, por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Então é claro, meu irmão, que aí, como é o exemplo que eu disse aqui, né? Os nossos filhos, se os seus filhos vão à escola, eles vão sofrer uma perseguição lá. Sim, simplesmente por dizerem que são crentes. Basta você conversar com o seu filho. Se você o alimenta na sua casa com a palavra de Deus, né, se ele vê isso na sua vida, ele vai tentar replicar isso em qualquer lugar que ele for. E se ele for replicar aquilo que você é alimentado, e você acredita, e você lê a Escritura com ele, ele vai ser perseguido, ela vai ser perseguida, é inevitável. Porque o mundo é podre. Então ele vai sofrer. E aí, como que vai vir consolo para os nossos filhos? Porque eles precisam estar preparados para isso. Eles precisam entender que eles vão ser perseguidos. E aí você abre a sua Escritura e pega lá, quando Jesus diz, olha, o mundo me perseguiu, eles me perseguiram, então eles vão perseguir vocês também. Olha, eles perseguiram o nosso mestre. Você acha que não vai perseguir você, seu filho? E aí ele é renovado por meio daquilo que está na palavra de Deus. Então nós precisamos fazê-los, né, criar homens e mulheres fortes. Mas para isso precisam conhecer a Escritura. O conhecimento deles não pode ser superficial como um de um pires. Porque senão meia dúzia de argumento fajuto ali, para quem não tem argumento nenhum, já está valendo. Vai ser engolido, né, nesse debate. E o salmista nos mostra isso. Vamos ser perseguidos. Você, como adulto, no seu trabalho, na sua empresa, vai ser também. É inevitável, meu irmão. É inevitável. Só que hoje, né, muitos querem ser políticos, né? E aí ele diz, olha, grande indignação apoderou-se de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Então o salmista, ele sente essa indignação, porque as pessoas abandonaram a lei de Deus. Não é um ódio às pessoas. Não. É com relação ao pecado, à desgraça, e esse abandono total da palavra de Deus. Então quem ama a Deus aprende também a odiar aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus abomina.
Nós não podemos compactuar com aquilo que Deus abomina. Então, um cristão, o servo de Deus, ele deve amar aquilo que Deus ama, ele tem que aprender a amar aquilo que Deus ama, mas aprender também a odiar aquilo que destrói a glória de Deus e a vida das pessoas. Nós não podemos achar que é normal. Então, mais uma vez, o perigo talvez hoje para a igreja não seja nem a perseguição, principalmente num país como o nosso. Nós vemos em uma certa medida, uma perseguição, né, que tem caminhado e ganhado aí um espaço a cada dia, mas nada se compara com países comunistas, né? Mas talvez o maior perigo hoje não seja a perseguição, e sim a adaptação. Quando a igreja tenta se parecer tanto com o mundo, que ela já não consegue mais confrontar o mundo. Não consegue. Ela é tão semelhante ao mundo que não há mais nem como confrontar. Esse é o perigo. E por último, né, quem permanece fiel cultiva uma vida de comunhão com Deus. Versos 54 a 56. E ele diz, né, os teus estatutos são o motivo dos meus cânticos, na casa onde estou vivendo. Senhor, à noite me lembro do teu nome e observo a tua lei. Isso me sucedeu porque tenho guardado os teus preceitos. É interessante, né, perceber que, mesmo vivendo num mundo hostil, num ambiente hostil, o salmista ele canta, ele celebra o Senhor. E ele diz, olha, os teus decretos são o tema das minhas canções. Há um ditado aí, eu não sou bom de ditado, mas vou tentar, né? Quem canta os males espanta, né? O mundo tenta cantar aí para fugir da realidade. Outros tomam uma canjibrina para tentar fugir da realidade. O cristão, ele canta porque ele encontrou a verdadeira realidade. E ele sabe, por mais tenebrosa que seja a nossa realidade, por mais difícil que seja a nossa vida nesse mundo, se ele encontrou a realidade, a verdade, por meio da palavra de Deus, ele vai enfrentar a realidade. Por mais tenebrosa que seja, ele sabe. Deus há de fortalecer o seu servo, Deus há de trazer esse consolo, o refúgio, o refrigério que o povo dele precisa. Então ele está ancorado na Escritura. Então o cristão ele canta porque ele encontrou a verdadeira realidade, que está anunciada aqui na palavra de Deus. Então os cânticos vão lembrar de fato quem Deus é. E é isso que nós deveríamos nos esforçar a cada dia para trazer à memória. Isso vai fortalecer a sua fé, vai trazer consolo, vai trazer refrigério. Hoje nós não conseguimos mais, né, nem decorar mais alguns versos da Escritura, né? Eu lembro do meu avô tinha, eu não lembro quantos anos que o meu avô morreu, pai do meu pai. Mas o meu avô, ele decorava, meu avô nem sabia ler direito. A única coisa que ele lia era a Escritura, conseguia ler. Era a única coisa que ele conseguia ler. E ele decorava parte das Escrituras, parte da Bíblia. Decorava. E era tão interessante que no leito de hospital ele citava inúmeros versículos, que era o que trazia consolo para ele, refrigério naquele momento. Hoje, e se arrancarem o seu celular, a sua Bíblia? Você lembra de alguma passagem? Você tem ela aqui, na sua mente, no seu coração? Se você estiver lá numa UTI, que eu acho que na UTI não pode entrar celular, né? Às vezes o pessoal dá uma por debaixo do pano, entra um celular lá ainda, né? Mas via de regra não podia. Se você for perseguido, uma guerra, alguma coisa aí. Se nos arrancarem a Bíblia, nos arrancarem o celular, o que você vai fazer, irmão? Se você nem conhece a Escritura, ela não está gravada na sua mente nem no seu coração, como é que o Espírito Santo vai te lembrar de algo que você nem leu, nunca leu? De onde virá esse refúgio? Ora, nós precisamos nos alimentar da Escritura, gravar na nossa mente, nosso coração. Ah, mas eu não consigo. Você grava tantas coisas. Nós gravamos tanta bobeira na nossa mente. Só a palavra de Deus que não entra? Só a palavra de Deus que não grava? Ou nós não temos nos esforçado, buscado? Nós não estamos remoendo isso aqui. Põe a palavra de Deus, ouve lá, a Bíblia. Vai ficar perdendo tempo lá em vidinho bobo lá? Ouve. Tem dificuldade para ler? Ouve. Eu falo isso constantemente para minha esposa. Tem dificuldade para ler? Ouve a Escritura. Põe lá. Hoje tem todos os recursos para você ouvir. Se alimente da palavra de Deus. Ah, não consigo ler, peça para outro, lê. Ah, tem dificuldade para memorizar, pega um caderno, anota o versículo, garanto que uma hora vai entrar na sua cabeça. Mas faça. E ele diz, né, olha, no verso 55, olha, Senhor, à noite me lembro do teu nome. Ou, à noite penso em quem tu és. Algumas versões. Interessante, né?
Porque via de regra é à noite que nós vivemos aí alguns tormentos, não é? A noite representa muitas vezes aqueles momentos em que ninguém nos vê. E muitas vezes você trava as suas maiores batalhas ali. Não é verdade? Parece que a madrugada nunca passa, parece que a hora não passa. E você vai ficando agitado, ansioso, aflito. Onde você enfrenta os dias difíceis, as crises. E o salmista diz, mesmo ali, nesse momento, eu me lembro do Senhor. E ele continua obedecendo a Deus. Ele continua obedecendo a Deus. Está ali, observando, eu observo a tua lei. Eu observo a tua lei. E aí nós temos resultado. Assim passam, os meus dias. Assim passam os meus dias. Então a obediência deixou de ser um evento. E é claro, meu irmão, que isso aqui é tudo fruto da graça de Deus. Da graça de Deus, do Espírito Santo operando na minha e na sua vida, porque sozinhos nós não conseguimos. O salmista já disse isso aqui nos versos 33, que nós já passamos por ele. Por isso essa dependência de Deus, porque senão você não caminha. Então a obediência ela deixa de ser um evento, ela se torna um estilo de vida. É aquilo que eu disse logo no início, precisa existir evidências. Não é misticismo, é evidência dessa transformação. Não é uma decisão que a pessoa tomou num culto, porque ele foi talvez conduzido por alguma emoção ali, e então ele se posiciona. Não, não é uma caminhada diária. Mesmo que hajam falhas durante o caminho, mesmo que ele possa cair ou tropicar, ao longo do caminho ele se levanta, ele busca em Deus mais uma vez, força, refúgio e refrigério. Então, meu irmão, quem passa pouco tempo com Deus, dificilmente permanecerá firme quando a pressão chegar. Grava isso. Grava isso na sua mente. Quem passa pouco tempo com Deus, dificilmente permanecerá firme quando chegar a pressão. Se você não tem relacionamento com Deus, se você não tem comunhão com Deus, esquece. A nossa perseverança pública, ela nasce da nossa comunhão em secreto com o Pai. É assim. É o tempo que nós investimos lá, onde ninguém está vendo. Onde você não precisa falar bonito. É lá. Muitos sucumbem, por quê? Porque eles não têm isso. Então nós vivemos em dias difíceis, dias de muita confusão. Mas Deus nunca prometeu retirar imediatamente o seu povo de um mundo caído. Ele garantiu sustentá-lo. Eu vou sustentar vocês. Então, enquanto o mundo muda de opinião todos os dias, a palavra de Deus permanece. Enquanto os valores da nossa sociedade mudam, Cristo permanece o mesmo. Ele não muda. Enquanto tantas pessoas hoje, se você conversar, você irá perceber isso. Quantas pessoas vivem sem direção, sem rumo, sem propósito, sem significado. A vida deles não tem significado. O Senhor continua sendo a lâmpada para os nossos pés. A palavra dele continua sendo lâmpada para mim e para você, para nos conduzir. Então a nossa sanidade ou a nossa firmeza espiritual não depende de uma cultura saudável, mas depende de um coração firmado na palavra de Deus, ou seja, uma vida firmada e ancorada na palavra de Deus. E talvez hoje nós possamos ter aqui pelo menos 3 tipos de pessoas. Aqueles que estão cansados. Você ama Deus, mas as lutas, as dificuldades têm consumido as suas forças. Mais uma vez nós ouvimos o convite do próprio Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, hoje mais uma vez nós somos convidados a descansar nas promessas de Deus. Nos voltarmos para a palavra de Deus. Ou você pode ser aqueles que têm cedido à pressão da cultura. Não, eu tenho medo. Eu tenho sido um covarde. Eu não defendo aquilo que eu acredito. Tem pastor que ele não defende aquilo que ele acredita. Até falando de doutrinas mesmo. O cara está no ministério, ele não crê aquilo que o ministério defende, mas ele está ali porque ele viu ali um emprego. Ou seja, a igreja tornou-se um cabide de emprego. Então eu não posso defender. Ele nega a própria consciência, porque senão ele vai perder o emprego dele. Talvez você possa ser esse, que tem cedido à pressão da cultura. Talvez tenha se calado por medo, tenha negociado os princípios para ser aceito. Seja em meio aos seus familiares, lá no seu trabalho. Mais uma vez Deus nos chama a voltar para a Escritura, a fidelidade. Ou você pode ser aquele que nunca ouviu, nem conhece a Cristo. E aí eu preciso te dizer, não existe
uma verdadeira sanidade, ou como ser firme, longe daquele que é a própria verdade. Não existe. Somente Jesus pode restaurar um coração perdido, sem direção. E para isso você tem que se render, se prostrar diante do Senhor e confiar nele. Porque somente quem encontra Cristo, encontra o fundamento, né, que nunca será abalado. Independente do que você venha viver, venha passar, só aqueles que estão firmados em Deus é que vão prevalecer. Que Deus nos dê graça, quebrante o meu e o seu coração, ilumine os nossos olhos e a nossa mente, para que nós possamos, com a graça dele, colocar a palavra em prática nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Você pode aí no seu lugar fechar os teus olhos por um instante? Nós já estamos encerrando. Que você possa aí no seu lugar examinar o seu coração à luz da palavra de Deus. Veja, talvez você é aquele que está aflito, está angustiado. Você ama a Deus, mas as lutas têm consumido as suas forças. Mais uma vez nós somos convidados a descansar e a confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Ou se você tem cedido à pressão da cultura, se calado, seja por meio de medo, tem tentado negociar os seus princípios, porque senão você vai ser taxado de chato, de louco, de fanático. Mais uma vez nós somos chamados a voltarmos à fidelidade, à palavra de Deus. Porque essas mesmas pessoas que muitas vezes você negocia para que seja aceito nesse grupo de pessoas, no dia que ela estiver no vale da angústia, da aflição, você pode ter certeza, se estiverem dois crentes, você é o paz e amor, você é o politicamente correto, que ri das mesmas porcarias que eles riem. E aí você vai ser taxado de um crente legal e o outro é o crente chato, ultrapassado. No dia que esse ímpio estiver mal, você pode ter certeza que ele não vai te procurar. Ele vai procurar lá naquele cara chato, ultrapassado, mas é aquele que não negociou os princípios. Porque quando o ímpio olha para você, você ri da mesma imundícia, da mesma porcaria que ele. Ou seja, você não tem coragem nem de defender os seus valores. Os valores que emanam da palavra de Deus, aquilo que você acredita. Você acha que ele vai recorrer a você? Se você cede os mesmos valores, ou seja, você está ali de boa. Não, é aquele que não negocia. E não interessa se vamos ser taxados de louco ou de um bando de gente ultrapassado. A palavra de Deus permanece. E a verdade tem que ser anunciada dia após dia. E se você não se rendeu a Ele, você precisa nessa manhã. Deus está te dando mais uma oportunidade. Sem Ele não há sentido, não há significado, não há propósito. Sem Ele o que há é condenação. Para isso, o caminho sempre é o mesmo: arrependimento e fé. E não é simplesmente num culto. Você vir e levantar as suas mãos e dizer eu aceito Jesus, ou eu me reconcilio com o Senhor, e amanhã você volta para a mesma vidinha. Não. É um caminhar diário com o seu Deus. Aonde muitas vezes podemos falhar, mas o Senhor nos levanta, nos fortalece, e nós continuamos a nossa jornada, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Senhor, esta é a minha oração nesta manhã. Que o Senhor possa operar nas nossas vidas, renovando, revigorando a cada um de nós, fortalecendo. Que nós não livra-nos, ó Pai, de sermos um bando de covardes, aonde nós sequer defendemos aquilo que nós cremos, mas que o Senhor nos dê graça, ousadia e sabedoria, Pai, para anunciar a Tua palavra, anunciar as Escrituras, mas nos dê ousadia, amor e sabedoria, Pai, para que possamos fazer tudo isso para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que eu te peço aí no nome de Jesus. Que a mão do Senhor e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e mais esta semana que nós estamos iniciando. Amém?
nós estamos encerrados. Cumprimento o seu irmão aí com a graça e com a paz do Senhor.